Então eu quero continuar nosso estudo sobre um lar à semelhança de Cristo. Vimos na nossa primeira sessão que maridos e esposas semelhantes a Cristo, e queremos olhar agora pais e filhos semelhantes a Cristo, com a cara de Cristo. Como eu disse no Antigo Testamento, não se falava muito sobre o relacionamento marido e mulher, exceto alguns versículos ali em Provérbios para as esposas. Mas no que diz respeito às crianças, também há algumas coisas mencionadas na Antiga Aliança e muito mais, na verdade, na Nova Aliança. Eu penso que as crianças nos ajudam a saber se a nossa fé a fé cristã, ela é religiosa e hipócrita ou se ela é verdadeira. Que a gente deve evitar perder o nosso testemunho diante das outras pessoas na igreja. Mas é quase impossível proteger dos filhos, né? Eles te veem 24 horas, eles sabem tudo. Aqueles que moram dentro da sua casa sabem tudo sobre o seu relacionamento, como marido e mulher. E é por isso que a Bíblia fala tanto no Novo Testamento sobre a maneira como você educa seus filhos. Quero dizer, a maneira, se você criou eles bem, é uma qualificação importante para ser um líder na casa de Deus. Deixa eu mostrar esse versículo. Existe uma condição para ser um ancião na igreja, ou mesmo um presbítero. A maioria de vocês nunca vai ser um ancião, mas é importante entender. 1 Timóteo 3, um ancião deve ser acima de qualquer suspeita. A primeira coisa mencionada é o relacionamento com a esposa. E diz no versículo 4, deve ser alguém que administre bem a sua própria casa, mantendo seus filhos sob controle, com toda a dignidade. Porque se o homem não consegue administrar a sua própria casa ou família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Portanto, a igreja de Deus é uma responsabilidade muito maior do que a família. E se você não consegue criar 3 ou 4 filhos no temor de Deus, como é que você vai cuidar de 200 pessoas na igreja? Então, aqui tem o outro. Assim como nos relacionamentos entre marido e mulher e na cristandade, muitos casos terminaram em divórcio. E há crianças também, infelizmente, na maioria dos trabalhadores cristãos, que seus filhos são rebeldes. Já se tornou quase que um fato, que os filhos de obreiros e pregadores de tempo integral sejam assim. E qual é a razão para isso? Eu acredito que só pode ter uma razão. Que não praticam em casa o que pregam na igreja. Eles podem pregar coisas fantásticas na igreja, mas é tudo hipocrisia, as crianças veem isso. Pai e mãe não vivem de acordo com o que eles falam na igreja. Então eles se desviam, porque o exemplo das suas vidas fala muito mais alto do que palavras que eles falam. E em Tito também vemos ali os requisitos para ser um presbítero. E lá muito mais forte, Tito capítulo 1, os presbíteros devem ser um presbítero deve ser, versículo 6, Tito 1, versículo 6. Um homem irrepreensível, marido de uma mulher,
esposa só, uma esposa só, e crianças que são crentes, que são mantidas sob controle. Como é que pode um homem ser responsabilizado pelos filhos serem crentes ou incrédulos? Vocês já pensaram nisso, gente? Quero dizer, se estiver completamente fora do seu controle, tal condição não poderia existir. Existem certas coisas que você não pode ser responsável. Você entende isso? Supondo que houvesse uma condição dizendo que um ancião não deveria ser careca, algo assim. O que ele vai fazer isso? Isso não é o que ele tem controle. Você acredita que ele não tem controle sobre calvície ou altura? Ou sobre crianças serem crentes? Pensa só. Mas a Bíblia não é irracional. Ela não nos dá condições sobre as quais não temos controle. Então, um presbítero deve ter filhos que sejam crentes. Significa que é algo sobre o qual o homem tem controle. E a razão pela qual eu digo isso é, mesmo que você nunca tenha se tornado um presbítero, lembre-se de o fato de seus filhos crescerem e se tornarem crentes ou não depende de você. Nunca empurre essa responsabilidade para outra pessoa. E diga, o diabo fez isso, ou eles estão sendo influenciados pelos meus pais, ou eles vão para casa do avô e são desencaminhados lá na casa do avô, se tornam bagunceiros. São desculpas bobas isso. Desculpas que a gente usa para se justificar. Tudo isso. As crianças não são diferentes. O Senhor disse aos fariseus, vocês são especialistas em se justificar. Isso é a marca de um fariseu. É muito melhor dizer o que a Bíblia diz em Romanos 3, que Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, eu acredito que a palavra de Deus é verdadeira. Mesmo no Antigo Testamento, diz em Provérbios 22, 6, instrua a criança no caminho que deve andar. E quando envelhecer, não se desviará dela. Ele não pode se afastar disso. Instrua a criança no caminho que deve andar, e quando envelhecer, ela não se desviará dela. Ele não vai se desviar. Eu acredito que isso seja inspirado. Ele não vai se afastar. Ela não vai se afastar. É claro, pode ter altos e baixos. Algumas crianças enfrentam algumas dificuldades na adolescência, por volta dos 20 anos. Isso é porque existe uma transição ali entre ser uma criança e um adulto, né? E eles cometem um erro na adolescência de pensar que são adultos. E os pais cometem um erro na adolescência de pensar que seus filhos ainda são bebês. E, é claro, ambos estão errados. E é por isso que passam por altos e baixos. Algumas pessoas passam tranquilamente pela adolescência. Mas à medida que envelhecem, se estiverem realmente sendo treinados, eles não vão se partir, não vão se desviar da palavra, do caminho que foram colocados. E um dos grandes exemplos para nós é a mãe de Moisés, que teve Moisés quando era um bebezinho, por um tempo muito menor que você. Tempo muito curto mesmo, do que nós temos os nossos filhos. E você sabe, quando o faraó pegou aquele bebê, a esposa de faraó pegou aquele bebê, perdão, a filha de faraó pegou aquele bebê, nos juncos ali, e deu para a mãe dizendo, traga para nossa casa, o palácio. Eu não sei quantos anos ela teve, Moisés, em casa, digamos 7 anos, ok? Mas que trabalho que ela fez nesses 7 anos, hein? Quando Moisés era velho, já tinha 40 anos, ele não se afastou daqueles valores que sua mãe tinha colocado na cabeça antes dos 7. Quantos de nós acreditamos que podemos colocar valores nos corações, a cabeça dos filhos antes dos 7 anos?
Temos que começar assim que eles começam a entender, gente, a ter entendimento ali. Ou seja, mesmo de completar 1 ano de idade, eles já entendem coisas. E diz Moisés aqui em Hebreus 11, agora lembre-se, se uma mãe da antiga aliança pudesse fazer um trabalho tão fantástico quanto mais nós. Lembre-se do que eu disse na sessão anterior. Precisamos ser cheios do Espírito Santo para que seja um marido como Cristo, como uma esposa. Diz a fé de Moisés, dos pais de Moisés, é mencionada no versículo 23. Pela fé, os pais de Moisés esconderam por 3 meses. E não tinham medo do decreto do rei. O rei disse que todos os meninos deviam ser mortos, mas eles estavam com medo. Eles não estavam com medo. Eles não matariam um bebê, mesmo que tivesse uma lei no país que diga que você deve abortar seu filho. Os pais tementes a Deus vão dizer: ei, desculpa, mas não vamos fazer isso não, porque isso é assassinato. Então não mataram aquela criança. E quando Moisés cresceu, observe as 3 coisas que ele recusou. Quando Moisés cresceu, ele recusou 3 coisas, gente. Vamos lá, preste atenção. Sabemos que isso aconteceu quando ele tinha ali 40. Ele falou: eu não sou um filho de Faraó. Eu não sou um filho da filha de Faraó. Eu não sou um neto de Faraó. Veja, todo mundo pensava que ele era neto de Faraó. E se ele tivesse ficado calado ali, ele poderia ter sido um Faraó. Ele poderia ter sido o homem mais poderoso do mundo naquela época, porque o Egito era a maior superpotência, a única superpotência. Ele poderia ter sido o chefe dessa nação. E ele simplesmente recusou. Ele disse: não sou filho da filha de Faraó. Eu não quero essa honra. Ele recusou a honra do mundo. Depois ali em versículo 25, ele rejeitou o prazer passageiro do pecado. Ele morava num palácio, que era um lugar mais perverso, corrupto e imoral no mundo inteiro. E ele viu tudo o que estava acontecendo e tinha muito prazer no pecado. Ele era um jovem enquanto crescia, então ele rejeitou aquele prazer porque sabia que era passageiro. Ele sabia: eu sei que tem prazer no pecado, mas isso aí vai passar, eu não quero isso. E em terceiro lugar, ele rejeitou os tesouros do Egito. Versículo 26. Portanto, há 3 coisas que Moisés rejeitou quando cresceu: uma honra desse mundo, o prazer desse mundo, a riqueza desse mundo, dizendo: eu não quero isso. Agora aqui estava um homem e tinha um homem aqui que podia ter os 3 e disse não. Onde é que ele aprendeu isso? Foi a filha de Faraó que ensinou isso? No palácio ensinaram isso? Não. Esses foram os primeiros 7 anos de treinamento que ele recebeu da sua mãe. Porque seu pai era um escravo, né? E eu presumo que os escravos saíam 6 horas da manhã para trabalhar e voltavam tarde, quer dizer. Hoje a gente tem escravos de TI aí, né, gente? Sai 7 horas da manhã, volta às 7 da noite e fica no computador o dia inteiro. É mais ou menos assim. Alguns dias foram muito piores, aqueles dias. Os escravos de Egito saíam para trabalhar talvez manhã cedo, antes do sol, e voltavam de noite. E provavelmente viam muito pouco Moisés lá. Então a mãe, ela tinha aquele menininho em casa e treinou, porque ela sabia. Eu só tenho ali 7 anos, 5, 6, 7 anos para botar isso dentro da cabeça dele. Lembre-se, você é um israelita. Somos descendentes de Abraão, que contatou com Deus. O povo escolhido de Deus. Nunca se esqueça disso. Perfurei isso na cabeça dele por 7 anos. Enfiou isso na cabeça dele. Então, nunca se esqueceu disso, mesmo quando morou lá. Então, ele se levantou e disse: eu não sou egípcio. Eu não sou neto de Faraó. E aquilo ficou dentro da cabeça dele. Não despreze o fato de que somos pobres, estamos morando numa cabana, somos escravos, mas a riqueza não é tudo. Nós temos Deus. A riqueza não é um grande problema. Não viva por dinheiro. Imagine enfiar isso na cabeça de uma criança quando ele tem 7 anos. E a criança absorve, dinheiro não é tudo. Não importa se você está morando numa pequena cabana. Seu pai é escravo, ele não tem muito dinheiro. Não podemos te dar todos os brinquedos. Outras crianças ricas podem ficar com seus filhos. Somos pobres, mas não temos vergonha disso, porque o dinheiro não é tudo.
Que valores maravilhosos botar na cabeça dos nossos filhos antes dos 7 anos de idade. Então, quando eles têm 7, eles não sabem muito sobre o pecado. Mas ela deve ter te ensinado: o pecado desonra a Deus, brigar com sua irmã é errado, contar mentiras é errado. Pequenos pecados. Você não deve machucar ninguém. Esses valores entraram muito. E à medida que você crescer, Moisés, haverá outros prazeres do pecado. Evite-os. Você é do povo de Deus. Treine uma criança no caminho quando ele for jovem. E quando for velho, ele não vai se afastar dele. É um exemplo clássico e foi feito aqui por uma mãe solteira. Solteira não, mas sozinha. Porque não sei quanto tempo o pai ficava em casa. Então, outro exemplo é Timóteo, né? Lá no Novo Testamento. Então, a gente lê ali em 2 Timóteo, no capítulo 1. 2 Timóteo 1, o Paulo diz assim, no versículo 5. 2 Timóteo 1, 5. Estou ciente da fé sincera que há em você. Então, onde ele tirou isso? Onde é que Timóteo teve essa fé sincera? Diz que foi primeiro na sua mãe e na sua avó, Lois e Eunice. Então, a avó tinha essa fé sincera e enfiou isso na cabeça dele. Na cabeça dele. Deus pode cuidar, Deus pode resolver todos os problemas. Não há aprovação para que Deus não possa nos ajudar. Que ela deve ter visto ali a mãe, né? E ela oraria em situações difíceis e dizia: e Deus dizia: não se preocupe, meu filho. Existe um problema, mas Deus vai resolver. E ela veria o problema resolvido em casa. Ela cresceu vendo problemas. Uma mãe que oraria sempre que houvesse um problema, que não reclamasse, resmungasse, caluniasse ou fofocasse com os vizinhos, mas orasse e visse a Deus. E aquele garoto cresceu com fé no coração. E ele cresceu. E tinha a sensação clara de que a mãe, por um período, ela, mesmo sabendo que ele se desviou, isso podia acontecer, mas ele chegou. Porque afinal a mãe não tinha se casado com um judeu, ela se casou com um grego. E você vê lá em Atos 16, havia esse homem chamado Timóteo, o jovem Timóteo, versículo 1. Filho de uma mulher judia que era crente, seu pai era grego. E como é que essa judia se casou com um grego? Hein? Já pensaram sobre isso? Afinal, haveria uma lei dizendo que você não deveria se casar com não-judeus. E ela devia ter se desviado ali, né? Então, ela deve ter se desviado naquele período. Que ela casou com um grego, que provavelmente só estava interessado em ganhar dinheiro. Inacreditável, né? Pois é. Então, sabe, Paulo não conta com Timóteo que essa fé sincera vinha do seu pai. Não. O pai provavelmente nunca teve fé. Foi a mãe. E é um grande incentivo para vocês, mães. Seus maridos não têm interesse em criar filhos? Aqui está um exemplo. A mãe de Moisés, a mãe de Timóteo. Eu acho que quando ela teve um filho, muitas vezes as mulheres apóstolas se casaram fora da vontade de Deus. Quando elas têm um filho, eles se arrependem. Eles dizem: garoto, tudo bem, eu cometi um erro na minha vida, mas vou compensar criando essa criança, no temor de Deus. Então ela teria gasto todo o seu tempo, ok, eu vou compensar o erro educando meu filho. Meu pai estava ocupado ganhando dinheiro e com seus negócios, mas Timóteo, sua mãe, eles passavam muito tempo, né? Muito tempo com ele. E muitos grandes homens de Deus tornaram-se assim através da influência das suas mães, que oraram por eles e os instruíram. Foi assim que muitos homens de Deus se tornaram quem se tornaram. E John Wesley, por exemplo, teve uma mãe que deu, muito temente a Deus, deu luz para 19 filhos, dos quais uns 7 ou 8 morreram. Isso foi ali, em 1700. E embora ela tivesse cerca de, uns 10 ou 11 filhos, o marido não estava muito interessado. Mesmo ele era um pregador, era um clérigo, mas ele não estava muito interessado. Então a mulher temente a Deus era muito rigorosa com seus filhos.
Nunca permitia que seus filhos falassem mal, mesmo com os servos, ela os instruía. Passava 1 hora por semana sozinha com cada criança. Imagina ter 11 filhos e passar 1 hora por semana sozinha. Imagina passar 1 hora com 11 filhos, 1 hora com cada filho, toda semana, instruindo eles nas coisas de Deus. E John Wesley cresceu assim. Ele mesmo nunca teve filho, mas ele fundou a Igreja Metodista, que foi o movimento mais poderoso da cristandade no mundo inteiro, nos anos 1700. Claro que hoje é muito diferente, mas quando ele quis instruir os pais na igreja, ele pediu à mãe que escrevesse as instruções. Então, fala, você ensina essas pessoas como criar os filhos, porque ele tinha tanto respeito pela maneira como a mãe o criou. E essa era a mãe de Timóteo, que também era assim. Quer dizer, ela não podia, ela era uma apóstata, mas ela criou um apóstolo. Timóteo tornou-se um apóstolo. Jovem, de 18, 19 anos, e Paulo vira para ele e fala, eu quero esse homem no meu time. Imagina a honra. Se apóstolo Paulo virasse para você e falasse, eu quero essa pessoa no meu time. Isso seria uma tremenda honra. Eu consideraria uma tremenda honra. Já pensou? Paulo. Que trabalho que a mãe fez com Timóteo na época, hein? Como é que ela criou assim um apóstolo? Um jovem temente a Deus, apesar de ter feito isso quase que sozinha. A mãe de Moisés fez isso sozinha. Então todas as coisas nos ensinam. Treine uma criança no caminho que deve andar. Reserve um tempo. Isso leva tempo, dedicação, esforço. Por isso que essas mães dedicavam tanto tempo aos filhos, como a mãe de John Wesley que passava tanto tempo. Eu vou dizer uma coisa, eles não tinham tempo de ficar visitando e fofocando com os vizinhos. E conversar sobre tudo o que estava acontecendo. Eles não tinham tempo de perder com coisas inúteis. Elas se concentravam nos filhos e decidiam que eles cairiam no temor de Deus. E veja as recompensas. Ele se concentrou e provavelmente levou centenas de outras pessoas a Cristo. O trabalho de uma mulher. E quando Timóteo recebeu sua recompensa, eu tenho certeza, quando ele for receber, ele provavelmente vai falar para a mãe e para a avó ali, ei, cada um de vocês vai receber uma bela de uma recompensa. Porque vocês, esses ótimos exemplos de homens que foram educados. Então, são grandes exemplos isso, né? O que significa para nós ser pais semelhantes a Cristo? A Bíblia diz em Efésios, pais, a responsabilidade recai principalmente sobre os pais. Capítulo 6, 4, Efésios 6, 4. Não provoque a raiva dos seus filhos, mas crie na disciplina e instrução do Senhor. Existem duas coisas, disciplina e instrução. Ambos devem fazer, não apenas disciplina. Existem muitos pais, até mesmo no mundo, que disciplinam, prontos para bater nos filhos. Mas não adianta nada se você não der instrução. Disciplina com instrução, são duas pernas, né? Não fica numa perna só e espera que fique equilibrado. Não, isso não vai dar certo. Né? Disciplina e instrução do Senhor. E a responsabilidade primária é do pai. Então, se você é um pai nascido de novo, é a sua responsabilidade criar o seu. Não diz o da mãe. Diz o pai, se você é um pai inútil, então a mãe vai ter que fazer o trabalho. É bom que ela faça, né? Mas reconheça, todos os dias aí, diante de Deus, eu sou um pai inútil. É melhor você dizer isso. Eu sou um pai inútil, então deixa minha esposa fazer o trabalho. Mas é esse seu trabalho criar os seus filhos, não da sua esposa. Não é ela que deve instruir as crianças, não é ela que deve discipliná-la, é o seu trabalho, do pai. Eu não estou dizendo que a mãe não disciplina os filhos, mas que a responsabilidade principal é dos pais. Os pais, o homem. Então está tão claro aqui, por que não diz pais no plural? Diz pai. Será que houve um erro ali? Um deslize da caneta? Não. Porque até em Colossenses, onde ele fala de pais e filhos, diz ali, 3:21, né? Pais. Então isso é definitivo, é a responsabilidade primária do pai. Mas se você é um pai inútil, como o pai de Timóteo, a mãe tem que fazer o trabalho. Ou se o pai ficar fora o trabalho o dia inteiro, então não tem jeito, a mãe tem que fazer o trabalho. Embora, de qualquer forma, cabe aos pais a responsabilidade de educar na disciplina e na instrução do Senhor. Sabe o que isso significa?
a responsabilidade ali de instruir, né? E isso, o que significa, gente? Vamos lá. Vamos lá em Salmo 90. É um salmo que Moisés que escreveu. A gente sabe que Moisés foi um fracasso como pai, né? Vocês sabem disso. Então, você leu lá em Êxodo 4 que ele não circuncidou o seu próprio filho. Talvez eu deva mostrar isso a você. A razão pela qual eu digo isso é que o Salmo 90 foi escrito por Moisés. Então, vamos dar uma olhada na história um pouco lá. Em Êxodo 4. Você lê que Moisés, que foi escolhido por Deus para ir ao Egito, para ser o líder, e a maneira honesta. Vamos lá. Em Êxodo 4. Ele foi escolhido por Deus para ir ao Egito para ser o líder. E logo no caminho, eles pararam numa pousada a caminho do Egito. Êxodo 4, 24. E Moisés estava lá e o Senhor o encontrou e tentou matá-lo. O que você quer dizer? Tentou matá-lo. Deus pode matar um homem a qualquer hora. Eu não sei o que aconteceu, mas talvez Moisés tenha ficado doente com uma febre alta a caminho do Egito para libertar os israelitas. Ele ficou com uma febre alta, está a ponto de morrer. E a sua esposa, que não era judia, era uma esposa gentia, filha de algum pagão. E eles começaram a buscar a Deus. E ficou claro para ambos. É porque você não circuncidou o teu filho. Como é que você vai levar Israel para obedecer os mandamentos de Deus se você não fez isso na sua própria casa? E a Zípora, sua esposa, percebeu isso. Versículo 23. Ela pegou uma pedra, cortou o prepúcio do filho, jogou no pé de Moisés e falou: Ei, você realmente é um noivo de sangue. Isso significa que eles discutiram isso algumas vezes, e pelo bem do rapaz da casa, Moisés disse: Ok, vamos desobedecer a Deus. Quer dizer, ele, assim como Adão, para manter a paz em casa, cedeu para Eva, cedeu para Zípora. Então, se você insistir e você vai desobedecer a Deus, então, como Adão fez ali, me dá a maçã, eu vou comer a maçã. Foi isso que aconteceu. Bem, Moisés fez assim. Deus disse: você vai liderar pessoas e não consegue nem ser o cabeça da sua própria casa? Eu te digo que eu devo dizer isso a muitos maridos chamados cristãos na nossa igreja. Eu digo isso. Deveriam colocar um véu na cabeça e participar da reunião. Você não é o chefe da sua casa. Você deixou a sua esposa comandar o show. Botou um véu na sua cabeça, cara, e cobre e diz: eu não sou o chefe da minha casa. A esposa é o chefe da casa. E Deus criou o homem para ser o cabeça da casa. Ele estava aqui desobedecendo por causa dos seus próprios filhos. Então, sério que Deus quis matar Moisés. E foi assim que o Senhor diz: Senhor, mas ele era o único disponível para liderar o povo. Foi tão sério. Deus queria matar Moisés. E era o único líder disponível ali para liderar o povo. Levou 80 anos para treinar. Não vai conseguir outro homem. Eu não me importo. Eu vou levar mais 100 anos para treinar outro homem. Mas eu vou matar esse homem se ele não me obedecer. Mas sabe quão sério é não criar os seus filhos da maneira correta? Certo, eu vou dizer, essa é a razão pela qual a unção de Deus desapareceu de muitos de seus servos. Quem já teve e já perdeu, porque eles ouviram suas esposas. Fez o que elas disseram. E comprometeram os padrões de Deus na casa e permitiu que as crianças crescerem no jeito mundano. Porque a sua esposa disse assim: não achou que o nosso filho, deixe-o ficar com isso, e assim por diante. Deixa a garota se vestir assim. Não importa se ele é um pouco mundanas e a moda mundana, não importa. É o pai que deveria colocar um véu na cabeça. Tudo bem, querido, deixamos a nossa filha crescer assim. É trágico, absolutamente trágico. Bem, Moisés, Deus quase tentou matá-lo. Não é trágico, gente. É muito trágico. Deus é muito rigoroso com seus servos. E na nova aliança, todos nós devemos ser servos de Deus. Então, agora chegamos no Salmo 90, um salmo que Moisés escreveu, e vemos o que ele diz lá. O Salmo 90 é o único salmo que Moisés escreveu. E ele diz... E é o único salmo que Moisés escreveu, gente. Lembra disso. Então, é importante. Versículo 16, ele diz: deixa a sua majestade, deixa a sua obra aparecer aos seus servos e a sua majestade aos seus filhos.
Senhor, queremos que os nossos filhos vejam a nossa majestade. Perdão, vejam a sua majestade. E para eles verem a sua majestade, versículo 17, que a beleza do nosso Senhor, nosso Deus, esteja sobre nós. É uma versão ali na King James, né? Então, essa é a tradução correta. Deixa a beleza, assim que a gente canta, deixa que Jesus, a beleza de Jesus seja vista em mim. Nós entendemos isso nesse versículo. Que a beleza do nosso Senhor esteja sobre nós, para que nossos filhos possam ver a sua majestade e confirme o trabalho das nossas mãos. Sim, Senhor, confirme a obra das nossas mãos. Nossos filhos devem ver que Deus está com seu Pai. Deus está na mãe deles, para que eles possam ver a majestade do Senhor, a beleza do Senhor na sua vida. Então isso é primário. Isso significa ser uma mãe semelhante a Cristo, ou um pai semelhante a Cristo. Lembre-se quando Deus fez, ouça lá, em Gênesis 1, 28. Ou não, 27. Veja Gênesis 1, 27. Deus criou o homem à sua própria imagem, a imagem de Deus. Ele criou homem e mulher. Portanto, há uma parte da imagem de Deus que, por mais que o homem tente, ele não consegue. É na combinação no homem e da mulher que essa imagem de Deus pode ser vista de maneira completa. É o que diz lá. A imagem de Deus que os criou, homem e mulher. É por isso que ele fez, de uma certa maneira, de um certo jeito a mulher e de um certo jeito o homem, para que eles, unidos, possam manifestar toda a beleza da sua glória. A glória de Deus, cheia de graça e verdade, pode ser vista em marido e mulher juntos, não sozinhos. Não sozinhos, gente. Eles devem ver a beleza de Jesus nos seus pais desde a infância. Qual é a glória de Deus? Desde a infância pequena. Vamos de novo. Qual é a glória de Deus? Vemos ali em João 1,14. Ela foi vista em Jesus Cristo, cheia de graça e de verdade. Há um equilíbrio aí. Nem tudo é graça e nem tudo é verdade. Não é? É um equilíbrio. Verdade com a graça. Osso com carne. Os ossos são coisas sólidas, inflexíveis, firmes. É a verdade. Eu não vou comprometer isso. Não vamos permitir isso na nossa casa. Isso é contra a palavra de Deus. Não permitimos isso nessa casa. Esses são os ossos. Mas os ossos têm que estar cobertos de carne. Com a graça. Que é a glória de Deus. Se seus filhos veem apenas ossos, não os culpe por fugirem de você. Porque você mesmo fugiria de um esqueleto, né? Então, se você viu um esqueleto caminhando até no meio da noite, o que você faz? Você vai correr, né? Isso é o normal. Você não vai culpar ninguém por causa disso. Então, o esqueleto tem que estar coberto de carne. Há uma diferença entre um esqueleto beijando uma criança e uma pessoa carnal beijando uma criança. Difícil, né? Beijo de um esqueleto. Mas está coberto de carne, a graça e a verdade. Essa é a glória, é o equilíbrio. Aí está a beleza de Deus. E essa é a beleza, isso deve ser visto em mim. Quando marido e mulher estão juntos, é maravilhoso, porque alguém pode ter um pouco mais de verdade, alguém pode ter um pouco mais de graça. Mas quando estão juntos, a glória é vista. Fica muito claro. E a gente vê ali, por exemplo, em Romanos 11. É isso que nossos filhos devem ver em nós. Como pais semelhantes a Cristo. É isso que devemos manifestar nos nossos filhos. Romanos 11, 22. Eis que agora que você vai ler a palavra. Eis que significa olhar com atenção, não olhar rapidamente. Não apenas olhe rapidamente. Olhe com cuidado. Olha com cuidado a bondade e a severidade de Deus. Isso é a graça e a verdade. Veja quão gentil Deus é e o quão rigoroso Ele é. Esse é o equilíbrio. Bondade mais o rigor
que nossos filhos devem ver em nós, pais. E você sabe, se você é excessivamente rígido, então o outro é excessivamente gentil, então há um equilíbrio. Mas um não deve impedir que o outro cumpra essa vontade de Deus. Deve haver um equilíbrio entre graça e verdade, entre bondade e rigor. Porque, por exemplo, se um pai vai punir um filho por algo, para que algo assim ele mereça, né? E a mãe não deveria, ela vem ali com um certo falso sentimento de compaixão, dizendo, não faz isso. A criança, de repente, fica com a ideia de que pai e mãe não estão em acordo sobre isso. E ele vai jogar um contra o outro. Então, essa não é a hora. Eu quero dizer, se você acha que seu marido puniu seu filho com muita severidade, você conversa com ele em privado. Afinal, você é o ajudante dele. Depois que terminar o castigo. Eu quero dizer, seu filho não vai morrer porque recebeu uma punição um pouco mais severa. Não. Depois, quando seus filhos estiverem ouvindo, você pode conversar com seu marido e dizer, sabe, eu acho que isso foi um pouco rígido demais. Seja qual for o motivo. E é assim que surge o equilíbrio. Se seu marido e mulher puderem conversar, mas nunca deem ao filho a impressão de que eles estão divididos. Isso é muito importante. É uma beleza na mistura da graça e verdade, na bondade e no rigor que as crianças devem realmente ver que os ama. Você está disposto a sacrificar qualquer coisa por eles. Veja, você é gentil com eles. E a gente pode ver até em pequenas coisas como essa. Nossos filhos costumam ver em nossa casa quando não tínhamos dinheiro para comprar muita comida. Eles diriam que nós daríamos uma boa comida e comeríamos comidas muito simples. Como pai e mãe, é uma maneira muito simples. Então você pode mostrar aos seus filhos, mesmo que você não tenha dinheiro suficiente para conseguir uma comida de top, de linha, você dá primeiro para eles o que tem de melhor. A melhor parte da comida. E não come nada nem o que sobra. O que eu quero dizer é que há coisas doces que você não pode comprar para todos. Basta dar a eles. Eles veem que você nega a si mesmo e há uma gentileza aí. Em outras ocasiões há um rigor. Eu vou dizer que uma das maiores alegrias da minha vida foi essa. Todos os meus filhos falaram para mim, pai, você é um herói. Queremos criar nossos filhos da maneira como você nos criou. E se um dia você pode ouvir um dos seus filhos, desejo que você ouça. Eu não quero dizer que eles estejam apenas lisonjeando você. Mas eles realmente querem dizer isso. Você é um pai sortudo, você fez um bom trabalho. Bom trabalho. Se você os criou no temor de Deus, isso é muito, muito importante. Muito importante. Eu quero dizer, é tão importante para mim na juventude, quando eu era um pai jovem, que eu vou dizer, eu não gosto de me tornar um exemplo. Eu não sou perfeito. Então eu disse aos meus filhos, olha, vocês não têm um pai perfeito. Vocês têm um pai honesto. Eu cometi muitos erros, mas sempre eu os reconhecia, mesmo depois. Então, eu fui um pai honesto. Eu só digo isso para dizer que funcionou, gente. É só para dizer isso. É como dizer, eu fiz um experimento químico e funcionou, olha só que legal. Então, estou dizendo nesse contexto, para a glória de Deus, que havia muitas coisas que eu mudaria no meu programa para poder estar com meus filhos. Eu mudava na minha agenda aquilo. E foi importante. Foi muito importante. Então, se houvesse algum tipo de congregação que fosse importante, uma festa, um evento, estivesse participando, e na qual tivesse um teatro na escola, um esporte, alguma atividade deles, eu tentava o melhor possível para me ajustar e eu estivesse lá com eles. Isso significa desistir de muitas outras coisas. Mas eu estava lá para mostrar aos meus filhos que eu estou interessado no que vocês estão fazendo. E eu quero perguntar a vocês, seus filhos, sentem que você está interessado em algo que estão fazendo? Mesmo que você não tenha interesse neles, mas pelo bem dos seus filhos você se interessa? Sim, se eles estão interessados. E eu sei que a minha esposa é mais especialista nisso do que eu. Ela sentava e assistia o futebol americano com essas crianças. E é claro que ela não tem interesse nenhum em futebol americano, né, gente? Na verdade, eu mesmo não consigo nem entender um pouco daquelas regras doidas. Os caras ficam lá se matando uns aos outros. Mas ela já sabe um pouquinho, porque é uma questão de comunhão com as crianças. Cara, como eu gosto disso. Ela se sacrificando para estar junto. E se aproximaram eles dela. E eu quero te encorajar, às vezes você tem que se negar, sentar e fazer algo que não é mal, mas é algo inocente, no qual você não tem talvez nenhum interesse, só por uma questão de comunhão com seus filhos.
Jogou com eles um jogo no qual você não tem interesse, mas você quer ter comunhão com eles. Esse é o dia em que o diabo está tentando separar pais de filhos. E não está tentando ser, não tenta ser super espiritual, não, gente. Só experimenta e tenha comunhão com as crianças nas coisas comuns da vida. Sabe? Em pequenas coisas da vida. Interesse pelo dever de casa. Às vezes, quando eu visito casas diferentes, agora eu não tenho muito tempo para visitar casa porque eu viajo muito, né? Mas quando eu estava aqui nessa igreja, eu era um ancião, por vários anos eu adorava ir na casa e conversar com as crianças pequenas. Eu falava sobre dever de casa, o que eles estavam estudando, me traga meu livro de geografia, matemática, coisas pequenas, como eu também sei. E aí eu fazia umas perguntas para elas, ensinava alguma coisa de um jeito diferente. E eles me ensinavam algo que eles estavam aprendendo. Eu não ficava discutindo sobre Hebreus e teologia, Tiago, não. Geografia, matemática, coisas na qual eles estão ali estudando. E eu virei amigo deles. Olha, o resultado é que quando eu estiver aqui no púlpito falando, eles sentam ali e eles ouvem. Porque eles sabem que eu sou amigo deles. Você tem que se tornar amigo das crianças. Jesus era um grande amante das crianças. E você não é Jesus se você não é como Jesus se você não ama as crianças. Isso eu te garanto. Não importa, você pode pensar que é muito santo e tal, mas se você não ama crianças, você não é como Jesus. Não apenas seus filhos, os filhos de qualquer pessoa. Em Malaquias 4, último versículo, nos 2 últimos versículos, Elias virá antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele diz ali, últimos 2 versículos, né? O Senhor vai restaurar. Elias virá antes do grande e último terrível dia do Senhor. Ele vai restaurar o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A última palavra do Antigo Testamento é maldição. É assim que o Antigo Testamento termina. Então você entra no Novo Testamento com graça. Essa maldição está na terra porque os pais não têm tempo para os filhos. Esses são os dias que vivemos, hein? Os pais estão sempre super ocupados. Eu estava lendo em algum lugar o diário de um jovem de 20 anos. Garoto que morreu em um acidente de carro. E era bem curioso. Os pais eram membros ativos de uma igreja. Eles iam e depois do acidente, eles ficaram sabendo que ele estava escrevendo num pequeno diário. E aí eles abriram esse diário. E quando eles abriram o diário, eles encontraram ali alguns escritos, umas coisas sobre geografia, outras coisas lá. Então ele escreveu assim: e hoje eu fui ao papai e eu perguntei uma coisa e o papai falou: pai, não me perturba agora não, filho. Eu tenho algo muito importante para fazer. E ele diz: que casa é essa? Eu estou tão sozinho, meu pai não tem nem tempo para mim. E alguns dias depois estava escrito: procurei minha mãe por alguma coisa. Ele disse: não, preciso de uma reunião de oração, eu não tenho tempo agora. Então eu fico sentado aqui sozinho. E ele diz: eu fui à igreja e depois da igreja eu falei com o pastor na porta e disse: eu fiquei muito encorajado com algo que você falou hoje. Posso falar com você? Ele disse: não tenho tempo agora. Então ele disse: eu estou sozinho, é tudo inútil, né? E ele morreu. Não acorde um dia para ler coisas assim no diário do seu filho. Às vezes as coisas que não te interessam a eles. Eu li uma outra história de um homem que você sabe. Não sei se você sabe de um homem que morreu. Sabe, ele era um mais velho, rico, empresário. E um dia ele estava folheando uns livros antigos, espalhados, e viu que seu filho não estava em casa. E ele viu um pequeno diário do filho, que o menino tinha escrito aos 10 anos. E isso estava em algum lugar lá nos Estados Unidos. Eu não sei bem onde, mas Estados Unidos com certeza. E o pai também tinha um diário. E
E ele viu, e ele comparou o diário do mesmo dia. E o que o filho tinha escrito naquela data e o que ele escreveu naquela data. E o que ele escreveu foi o seguinte: eu fui pescar no meu filho, passou o dia inteiro e a gente não pegou nada. Uma total perda de tempo. Um desperdício. E aí quando você abre o diário do filho, tinha ali: eu fui pescar com meu pai. Eu não peguei um peixe nenhum, mas cara, como foi um momento maravilhoso com meu pai. Eu aproveitei um dia muito pra caramba. Você vê as perspectivas diferentes? A questão não é se você pesca ou não. A questão é passar tempo com seus filhos. Vocês têm por tão pouco tempo. E eu digo uma coisa: tivemos nosso filho apenas por 18 anos. E, cara, somos muito gratos pelo que podemos fazer. Mas sentimos muita falta deles quando partiram. Muitos de vocês têm filhos com vocês mais tempo que isso. Aproveite esse tempo e um dia eles irão. E você os verá muito raramente. Então, vão ter outras responsabilidades. E antes que eles desapareçam, certifica-se de colocar dentro deles os valores que vão influenciá-los. Você vai ver eles muito raramente. Então, tenha certeza de incutir esses valores neles. Não apenas eles, mas toda a próxima geração para Cristo. Será que é suficiente você ser uma testemunha de Cristo? Você não quer que a próxima geração inteira cresça para ser testemunha de Cristo? Eu tinha essa paixão tremenda. Eu e minha esposa, e a gente costumava orar pelos nossos filhos o tempo todo. E o Senhor enche eles com o Espírito Santo, faça deles testemunhas. Não importa que trabalho eles tenham, mas faça deles testemunhas. Nós oramos por eles até agora. Irmãos e irmãs, deixem eu exortar vocês. Ore pelo filho de vocês todos os dias. Que Deus os encherá do Espírito Santo desde a infância. Comecei a orar pelos meus netos agora e Deus os encherá com o Espírito Santo e os dará. Eu sempre procuro uma promessa nas Escrituras. E quando nossos filhos eram pequenos, Deus fez essa promessa para mim e para a esposa. E é para você também. Você pode reivindicar isso porque está nas Escrituras. Então, ali em versículo Isaías 54, 13. Todos os seus filhos serão discipulados. Esse é o significado. Serão discipulados pelo Senhor. E o bem-estar dos seus filhos vai ser ótimo. É por isso, quando nossos filhos eram pequenos, eu disse: Senhor, nós reivindicamos isso. E é interessante que Deus tenha dado isso para minha esposa e para mim separadamente. Então deve ser realmente do Senhor. Sabe, você não encontra essas promessas se você não lê as Escrituras. São como cheques, né? Se você tiver preguiça de ler, você não vai conseguir pegar o cheque. São cheques enormes com muito dinheiro, um dinheiro espiritual. Lê esse livro. Você tem que ler, encontrar o cheque e descontar no banco do céu. Todos os seus filhos, não um ou dois. Todos os seus filhos vão ser disciplinados pelo Senhor. E o bem-estar dos seus filhos vai ser ótimo. E eu digo: Senhor, essa é a sua palavra, todas as promessas são sim, Jesus Cristo. Colocamos nosso amém nisso. Assinamos o cheque e descontamos no banco do céu. É para nós. E agora que eu tenho filhos dos filhos, né? Que eu tenho netos, a promessa está aí. E você vai lá em Isaías 59, 21. Quanto a mim, essa é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti, as minhas palavras que eu pus na sua boca, não vão se desviar, nem da boca dos seus filhos. Desde agora e para sempre. Nem da boca dos filhos dos teus filhos, diz o Senhor, desde agora e para sempre. Agora, isso pode levar muito tempo para ser cumprido, mas era uma vez que demorou muito para que em Isaías 54, 13 se cumprisse com nossos meninos. Agora pode levar 20 anos, isso é bom. Se o Senhor demorar e você estiver vivo, continuaremos orando 20 anos e o Senhor vai cumprir a palavra dele. O que eu estou tentando dizer é: gente, essas promessas existem para todos, não é só para mim. Meu nome não está lá escrito, não. Por que você não vai nas Escrituras, marido e mulher, e diz ao Senhor: qual é a melhor coisa que a gente pode fazer pelos nossos filhos? Não só alimentar, dar roupa para eles, educá-los. Não, no temor do Senhor. Então, na geração deles, eles vão ser testemunhas ousadas de Cristo. Eles podem não ser pregadores, não é essa a questão.
A questão é ser uma testemunha. Eu nunca orei que Deus me dê meu presente para meus filhos, o meu dom para meus filhos de pregar. Ou para qualquer outra pessoa. Deus só precisa de um Zac Punen, ok? E Deus precisa de cada um de nós. A minha oração é essa, que sejam testemunhas. Essa é a beleza na geração deles. Eles têm que ver essa beleza de Jesus. E nós, Deus é pai e mãe, eles devem ver. Como eu disse, o rigor e a bondade de Deus em nós. E como mãe, tenham cuidado de mãe, né? Eu quero mostrar a vocês um versículo, capítulo 66, que diz... Isaías 66. Como alguém que a mãe consola, assim eu te consolarei. Você será consolado. E a mãe não está lá para confortar e encorajar os seus filhos? Claro que está. Mas diz assim o Senhor, a mãe está lá para confortar e encorajar os seus filhos. Mas se a mãe não tiver a maior parte do tempo, se ela estiver trabalhando no escritório e os filhos voltarem para casa, para uma casa vazia, e a mãe está ocupada com outras coisas, ela não tem tempo para confortar os filhos, porque ela está ocupada ganhando dinheiro. Ou está ocupada socializando, triste. Essa é outro dos males do mundo de hoje. Minha esposa e eu tomamos uma decisão. Quando nosso filho primeiro nasceu, minha esposa está trabalhando. Até agora que o nosso primeiro filho nasceu. Sabe, minha mulher era uma médica naquela época. Uma enfermeira, perdão. E ela poderia ter ganhado muitos milhões de rupias. E a gente decidiu, quando o nosso primeiro filho nascer, mesmo tendo pouco, que ela vai ser uma mãe. A gente tinha muito pouco, gente. Mas decidimos quando o nosso primeiro filho nasceu muito pouco. Nenhum dos nossos filhos vai ser órfão, nenhum. Eu fui trabalhar para servir o Senhor em algum lugar, e a minha mãe foi trabalhar como médica. E as crianças cresceram como órfãos criados por alguma aia ou babá ou outra coisa assim, uma ama de leite, alguma coisa assim. Não. Nós criaremos nossos filhos numa cabana, mas vamos dar-lhes o nosso tempo. Então a minha esposa nunca foi trabalhar. E nós nos arrependemos? É claro que não. Eu poderia conseguir nossos filhos todas as coisas sofisticadas que as mães trabalhadoras poderiam conseguir para seus filhos. Eu não consegui essas coisas. A gente nunca diz que ia conseguir também. Queremos que eles tivessem uma vida boa, mas não roupas sofisticadas, brinquedos sofisticados, que as mães trabalhadoras podem comprar para seus filhos. A gente não estava interessado nessas coisas. Nós queríamos que eles passassem tempo com a sua mãe. A sua mamãe. E assim, todos os dias, as crianças voltavam da escola, a mãe estava lá. Eu não estava. Às vezes eu estava fora 6 semanas direto, ministrando em algum lugar. Mas ela estava lá todos os dias. E ela nunca viajaria comigo. Até meu filho sair de casa. Ela queria viajar. Claro que ela adora viajar, mas ela não fez isso. Eu queria ficar em casa com as crianças. Todos os dias as crianças voltavam da escola. Todos os dias. E ela ficava muito próxima, mas eu orava por ela. Ela orava por elas, por eles, por os filhos. E quando eles foram para a faculdade, um dos seus colegas de quarto me disse, Sr. Punen, o seu filho me falou que eu acho que foi todas as orações da sua mãe que mantiveram. Ele falou assim para mim, todas as orações da minha mãe me mantiveram. Não foi a oração do pai, não. As orações da mãe que mantiveram. É verdade. Então, o que eu quero dizer é que se você está lutando pela sobrevivência, está tendo dificuldade, Deus vai entender se uma mulher tiver que trabalhar. Mas se for apenas para elevar o padrão de vida, Deus também vê isso. Então, sabe, a gente poderia ter dito, somos tão pobres que nem tinha dinheiro para alugar uma casa. Foi assim que começamos. Poderíamos ter dito que pelo menos em algum lugar, uma casa, e deixar a esposa trabalhar, mas eles não. Isso não é mais importante. Alugar uma casa não é mais importante. Criar filhos é mais importante. É tudo uma questão de valores. Toda a riqueza que você dá aos seus filhos não vai te ajudar a serem piedosos. Filhos de seus pais ricos são algumas das crianças mais mimadas da face da terra, gente. Tome cuidado com isso.
É melhor ensiná-los a aprender a viver com menos e não que possam conseguir o que quiserem. Não dê tudo que eles quiserem. Não, só porque você pode dar. Esse é um mal. A gente falava para o nosso filho, ô, desculpa, não vai dar. Não dá para pegar aquilo ali, não. Aquele outro garoto na escola tem, aquela outra garota na escola tem, não podemos dar dinheiro para sair na hora do almoço. Você tem que levar a comida de casa. Sei que vai estar um pouco gelado e tal, mas é o que tem. E eu não me arrependo. É muito bom ver que os filhos não podem conseguir tudo que eles querem. Que eles vão dar valor, principalmente na área do dinheiro. Essa área é muito importante. Então, queridos irmãos e irmãs, sejam disciplinados. Eu quero mostrar algo a vocês ali que o Senhor disse a Abraão, sobre Abraão, no versículo 18. No Gênesis 18. Gênesis 18, versículo 17. Gênesis 18, 17. Então, por favor, se lembrem desse versículo. Deus diz, devo esconder de Abraão o que vou fazer? Que coisa maravilhosa. Abraão é meu amigo. Não vou esconder dele o que vou fazer. Abraão é meu amigo. Eu não vou esconder dele o que eu vou fazer. Porque ele vai se tornar uma nação grande e poderosa. E no versículo 19, eu escolhi Abraão para qual propósito? Não para iniciar a nação de Israel, como pensamos. Eu escolhi Abraão para que ele possa ordenar a seus filhos e a sua família, depois dele, que guardem o caminho do Senhor, praticando retidão e justiça. O comando é uma palavra militar. Vira à direita, vira à esquerda, meia volta. Ele vai comandar teus filhos. Não diga, por favor, não. Diga a ele o comando. Tem que fazer isso, eu sou seu pai. E a sua família para manter o caminho do Senhor. Então, o Senhor poderá trazer sobre Abraão e falou sobre ele. É um versículo incrível. Mateus 18, Gênesis 18, 19. Então você vê, e a prova disso é quando Abraão é um homem velho de 125 anos. Subiu o topo do Monte Moriá. Aqui está o jovem e musculoso Isaac, de 25 anos. O velho pai diz, deita-se ali. Eu vou matar você agora. O que esse jovem de musculoso de 25 anos faz? Ele humildemente sobe no altar. Permite que o pai o amarre. E o pai está pegando uma faca para matar ele. Gente, o que é isso? Essa é a maior prova da forma como Abraão educou seu filho na obediência. E é por isso que Deus pôde trazer sobre ele. Eu vou te dar um outro exemplo. Vou dar um outro exemplo infeliz aqui, gente. Samuel. 1 Samuel. Samuel era um homem maravilhoso. Ele viu o mau exemplo de Eli que estava diante dele. Os filhos de Eli eram rebeldes, todos. E Deus usou Samuel para avisar Eli. Eu vou punir você porque seus filhos são rebeldes. E o que aconteceu com os próprios filhos de Samuel? 1 Samuel capítulo 8. Quando Samuel envelheceu e nomeou os filhos para serem juízes. Ele era o juiz, né? E mesmo vendo que seus filhos não eram tementes a Deus, ele nomeou eles juízes. Você sabe como às vezes irmãos mais velhos podem ser parciais com seus próprios filhos? Mesmo sabendo que não são tementes a Deus. Um homem maravilhoso, que nem Samuel fez isso. Qualquer um pode fazer isso, gente. É parcialidade. E é um dos últimos pecados dos quais do que muitos cristãos se livram. Principalmente com relação aos familiares. Eles são tolerantes, são parciais. Samuel nomeou seus próprios filhos para serem juízes. E eles estavam julgando. Os filhos estavam julgando ali em versículo 3. Não andaram no caminho do Senhor. Eles aceitaram suborno, perverteram justiça. Vocês podem imaginar? Aceitar suborno e favorecer um sujeito que te deu e puniu o inocente? Os filhos de Samuel, qual é a razão? Versículo capítulo 7 ali, ó.
no versículo anterior, versículo 16, 15. Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida. E ele costumava fazer um círculo anualmente. Ele costumava viajar de Betel a Gilgal, a Mispá, e ele julgava em todos os lugares. Então ele voltaria para Ramá, onde ficava a sua casa. Eles viajavam o tempo todo. Então, ele não teve tempo de criar os filhos porque estava servindo ao Senhor. Ele estava servindo ao Senhor. A necessidade era tão grande. E era necessário. Ele estava servindo ali. Irmão, será que você pode? Samuel, você pode vir aqui? E, enfim, foi assim. A gente tem que ter cuidado com isso. Onde a gente vai? Vale a pena? Ele aprendeu. Tinha acontecido na geração anterior. E essas coisas estão escritas para nos alertar. Temos o cuidado de pegar os bons e os maus exemplos e dizer, Senhor, deixa a beleza de Jesus ser vista em mim. Eu quero dizer algo para encorajar vocês aqui agora no final. Se alguém não tem sabedoria, peça a Deus. Essa é a maior necessidade que nós temos com os nossos filhos. Sabedoria. Tiago 15 diz que se falta sabedoria, peça a Deus. Ele vai dar generosamente, se você pedir com fé. Senhor, quero sabedoria para criar meus filhos, para criá-los no caminho do Senhor. Então ensine a história das Escrituras, ensine os princípios da Palavra de Deus. Por que não contamos mentiras? Por que não assistimos esses filmes? Por que somos diferentes das pessoas? Por que minha garotinha? Por que meu garotinho? Por que eu não permito que vocês se vistam que nem essas garotas mundanas? Eu vou te dizer, porque somos diferentes. Deixa os mundanos fazerem isso. Mas eu não vou criar você dessa maneira, você vai me ouvir. Você pode não entender agora, mas você vai entender mais tarde. Então você vai criar uma garota no menino até que eles cheguem ao casamento, tema a Deus, eles não vão apenas se apaixonar por alguém, quando eles não vão se apaixonar por alguém criado logo assim. Eles vão temer a Deus. Criem seus filhos no caminho que devem andar. E mais tarde você vai ter a colheita daquilo que você plantou. Vamos orar. Pai, nós oramos para que você nos dê graça, para ter sabedoria, para ser cheio do Espírito Santo, para levarmos a nossa responsabilidade a sério, mais a sério do que já levamos até agora. Ter um senso correto de valores, do que é importante, do que não é importante para os nossos filhos, para instruir, educá-los de uma maneira que te agrade, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.